Olá para você que está acompanhando a nossa programação, sejam todos muito bem-vindos. A gente começa mais uma edição do programa Cultura e Saber. Hoje nós vamos bater um papo com o jornalista Orlando Mota, de Sertãozinho para o Mundo. A gente vai falar dessa obra, esse livro que reuniu outras pessoas, você já vai saber, que fala de memórias, reflexões e afetos. Orlando, muito obrigado por você estar aqui com a gente, para dividir o seu estudo, a sua experiência. A gente já bateu um papo, já fiquei sabendo de tanta coisa, gente. É uma enciclopédia. Seja bem-vindo, obrigado. Querido, eu que agradeço pela apresentação gentil e generosa. O prazer é todo meu, falar sobre cultura, falar um pouco sobre as reflexões da vida. E muito, assim, obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Quem ganha é quem está em casa, né? Quando a gente fala dessa obra, eu já fiquei sabendo de várias coisas aqui, textos, pessoas. E aí a gente estava batendo um papo nos bastidores, 20 anos de jornalismo, professor, né? E aí quando que surgiu essa vontade ali talvez de publicar algo, né? De trazer à tona algo que vem de dentro, que vem de você? Olha, Ranieri, a minha relação com a literatura é antiga. Eu costumo dizer que eu sou aluno de escola pública e com muito orgulho, porque eu tive muitos professores que estimularam, né, que me estimularam de alguma maneira a escrever, a produção textual. Eu sempre gostei disso. E quando eu optei por fazer jornalismo mais à frente, né, eu sempre falava, eu acho que eu vou gostar dessa profissão porque tem a escrita, papapá. Mas no jornalismo, você, exímio jornalista que é, sabe que muitas vezes a gente não escreve sobre aquilo que a gente gostaria, né? É sempre sobre notícias, sobre os assuntos factuais e tudo mais. Ao longo da minha carreira, eu fui me atentando a isso, né? Que eu poderia escrever sobre os assuntos factuais, mas também que eu tinha que ter uma aba aqui pensando em outras questões. E aí eu lancei um livro infantil num primeiro momento, assim, estou dando um pequeno preâmbulo. Depois lancei um segundo, e aí eu falava, eu acho que talvez eu precise escrever sobre outros assuntos também que me incomodam, e aí também chamar pessoas que eu sei que gostam desse tipo de escrita, esse tipo de produção textual. Então eu convidei alguns amigos, esse livro basicamente nós somos em 20. Aí você pode me perguntar, mas por que 20 homens, Orlando? Porque a ideia é ter um outro livro ainda esse ano, no próximo ano, com mulheres. E esse livro nasce desse incômodo que é olhar para a sociedade hoje e você ver quantas pautas a gente não está discutindo, né? A gente está ali no deslizar do Instagram, das redes sociais, mas pouco aqui, né? No olho, na conversa, no pensamento. Então, o livro é isso. E aí eu convidei pessoas que têm, né, esse fascínio também pela literatura, e eu fui descobrindo as histórias dessas pessoas, porque tem esse processo, né? Escreve, vai, volta, devolve, tá tudo certo. O quanto as pessoas também estavam incomodadas. Então não era óbvio só um olhar meu, mas era um olhar da geral, assim, Ou seja, sabe? essa opinião também era a mesma de todo mundo, né? E soa ali como se tivesse preso na garganta, a vontade de colocar isso para fora. Inclusive o Orlando falou dessa união, né, dessas pessoas nesse projeto que ele tem aqui, traz para a gente. Tem uma pessoa muito conhecida de você que é telespectador da Rede Alesp, o jornalista Arthur Neves, que também está aqui. E como é que foi para reunir essas pessoas? Como é que foi na prática? O que vinha para você? Como é que foi esse processo até chegar aqui? Olha, bom, pegando o teu gancho, o Arthur está no projeto. O Arthur é um ser humano lindo, um profissional que é uma referência para muitas pessoas. Eu gosto muito dele, mas eu gosto do Arthur na condição de ser humano livre e lindo que ele é. Ponto. Dito isso, eu convidei pessoas, psicólogos, educadores, outras pessoas que, como eu te disse, têm esse fascínio pela leitura, e gente que sonhava em publicar alguma coisa, né? Falava, Orlando, eu tenho vontade de publicar alguma coisa, assim, uma crônica. E aí eu fui meio que convidando essa galera, e você sabe que deu muito bom, como Legal. diz os jovens, né? Deu bom.
E o legal desse livro, Ranieri, é que ele é esse olhar 360, assim, né? Então, tem autor que falou sobre espiritualidade, tem autor que falou sobre questões sociais, tem autor que falou sobre a morte, né? Como a gente aborda esse assunto, né? No geral, a gente não pensa nesse assunto, né? Tiveram autores que falaram sobre as experiências deles como educadores. Então, tem um autor que ele teve uma experiência numa tribo indígena, então ele conta um pouquinho dessa atmosfera de lá. E tem um autor que escreveu sobre aromas, né, como a importância dos cheiros. A gente tem essas memórias, né, sensoriais no geral. E aí foi muito interessante porque eu fui vendo ali, tipo, tem muito de mim nesse texto, tem muito de outras pessoas nesse outro texto, e aí foi essa grande coxa de retalho, sabe? Então é um livro leve, assim, você numa sentada você lê, e com uma diagramação feita pelo Sandro e a equipe dele maravilhosa, uma leitura simples, fácil, e que é um afago mesmo à alma, assim, sabe? Sem pretensão. Eu acho que é um dos projetos mais lindos que eu já fiz na minha vida profissional. E olha que eu fiz bastante coisa nessa vida, mas eu falo desse livro com orgulho porque tem esse olhar de 20 pessoas sobre temas da sociedade, né? E aí a gente volta para aquilo que a gente conversava nos bastidores, né? A gente não está parando a nossa vida para observar, para contemplar as coisas. A gente olha para o deslize do Instagram e acha que a vida é aquele recorte, quando na verdade a vida é muito mais ampla, né? Então essa análise que o livro traz, provoca, estimula, e eu fico muito feliz que vocês estão dando espaço para. Todas as vezes que, pelo menos eu tenho ali a oportunidade de falar com vocês, escritores, que são amantes ali da literatura mesmo, e aí você traz uma realidade de ser um aluno da rede pública, e a gente pensa também no incentivo à leitura, do quão isso é importante, justamente nesse momento onde a gente vive com o telefone na palma da mão. Como é que foi o Orlando criança? Que incentivo foi esse que você teve ou não teve? Como que foi a tua rede de apoio para que isso fosse necessário? Acessibilidade tinha a livros no seu ambiente ali de escola? Conta pra gente. Eu gosto de contar essa história porque eu tenho que voltar a falar da minha mãe, né? Minha mãe, aí eu vou fazer um pequeno recorte, Dona Helena, maravilhosa. Ela foi diarista durante muito tempo em São Paulo, nos criou 4 filhos sendo diarista. Ela foi praticamente uma mãe solo, porque meu pai até então tinha problemas com alcoolismo, né? Então minha mãe não teve oportunidade de estudar quando criança. Só que ela sempre nos incentivou. Então era aquela mulher que ia nas nossas reuniões de escola, que pegava no nosso pé. Enfim, minha mãe é essa referência para mim. E eu sempre tive gosto mesmo pela redação, pela leitura. Eu me lembro dos professores assim pedirem para escrever redação, minhas férias, por exemplo. Eu escrevia praticamente um livro, né? Então eu gostava daquilo e tal. E eu tive bons professores. E eu posso citar alguns, assim, que inclusive me seguem, né? E aí tinha uma professora da 6ª série muito interessante, a Vilma Sueli, sou amigo dela até hoje. Ela estimulava, a gente fazia trabalhos que a gente precisaria ler, livros, e fazia observações. E eu, graças a Deus, Ranieri, tive excelentes professores, né? Não só de português, mas de um modo geral. Fernando Andreoli, enfim, teve uma galera, tiveram várias mãos ajudando o Orlando, né? Então eu sou resultado de muitos professores e eu fico super feliz porque a gente estava falando assim nas entrelinhas sobre educação pública, né? Quando você me pergunta sobre essa deficiência da leitura, né? As pessoas não querem ler porque elas não querem pensar. E pensar exige não só decodificar palavras, identificar e decodificar, mas exige uma inteligência da sua parte emocional, sensorial, e isso dá trabalho. E de um modo geral, as pessoas não querem ter trabalho, o que é uma pena. Porque quando eu tenho acesso a um conteúdo como esse e tantos outros, eu tenho conhecimento. Logo, eu tenho poder. Quando você tem o poder, por meio do conhecimento,
você avança. Então, a literatura tem esse papel, né? A educação tem esse papel. E a gente, hoje em dia, tem discutido muito pouco sobre esse assunto, né? E se a gente pega os números, né, do IDEB, do desempenho dos alunos no Enem, da pouca procura por professores no magistério, ou seja, é um efeito cascata muito doido tudo isso, né? Então, como não chamar a atenção para isso? É interessante você falar isso, porque daí a gente se depara com uma informação de que essa geração, que é a geração Z, né, tem uma vontade muito grande, que saiu de acordo com uma pesquisa, né, saiu recentemente aí nas mídias, de ser influenciador digital. Né? E aí então a gente para pensar, faz essa reflexão, linka com tudo isso que você está falando. Temos dados que chamam a atenção quando a gente pensa nesse jovem, nesse adolescente que não estuda e nem trabalha, os conhecidos nenéns, e como que fica? Né? Olha, eu estava lendo uma pesquisa esses dias e diz que em 2040 haverá um apagão de professores, né? Hoje em dia, poucas pessoas têm procurado o magistério, né, a licenciatura, tanto que o governo vem estimulando, né, lançando aí programas para isso. Exposto isto, é preciso dizer que um país sem educação, esse país ele está fadado ao fracasso. Ponto. Eu fico pensando nessa geração que, como você disse, né, quer investir para essa área. Nada contra, você pode fazer, né? Mas a aplicabilidade disso, o que você devolve para a sociedade? Fazer um videozinho de 15 segundos contando uma piada, muitas vezes que vai ferir o outro por conta de likes, será que é esse seu propósito de vida? Será que você vai indicar um produto que você nem sequer experimentou porque você fez uma publi, né, ou recebeu um cachê para isso? Cadê seu senso de responsabilidade, né? Então, hoje em dia, a gente virou muito doido isso, né? E virou muito doido até para a nossa profissão Claro, como jornalista, claro. porque para nós jornalistas, para você jogar uma informação para o grande público, vamos dizer assim, exige senso crítico, análise, apuração, um monte de outras tarefas, um monte de outras nuances para você colocar aquilo para o grande público, né? E essa galera não tem isso, né? Muitas vezes ela liga e solta só, né? E essa responsabilidade que nós temos com a profissão, para mim, pelo menos, é muito latente, muito importante. Sim. E eu vejo que esse público cada vez mais está perdido. E também tem essa questão, né, Ranieri, que eu falava com você, né? Os propósitos da nossa vida, né? Até que ponto isso é assertivo? Interessante, voltando a isso, né, onde você destaca aqui o trabalho do jornalista, e eu sempre falo que é muito difícil ser jornalista hoje, porque a gente trabalha principalmente para lidar com fake news, para combater essa fake news, desmentir ali uma informação ou afirmar. Antigamente éramos nós que víamos com a informação, né, com a fonte primária, depois que todo mundo, né, depois de uma apuração, obviamente, depois que via ali. Agora não, agora todo tem pra? Desculpa. Tivemos um problema técnico de novo. A gente consegue começar desde o começo? Do começo? Ou da pergunta? Porque deu aquela piscadinha da luz. Era pra ter parado. Fala Né? lá. Vamos. Faz a pergunta aí, que é a última. Eu nem lembro, consegue voltar aí e ver? Você fala basicamente dessa questão dos influenciadores digitais. A última pergunta foi esse ponto. É que deu uma piscadinha. Deu uma piscadinha. Como eu continuei, eu falei, de repente ele está fechado em mim e segue porque a eu achei vida. que fosse fazer insert de imagem, aí eu falei, não. Mas enfim, parou. Uma piscadinha? É, Não sei também. acho que é insert. Joga foto. Eu falei bem de... Então, eu achei que tu não parou, eu falei assim, não parou porque foi só uma piscada, joga a capa do livro ali e tal, Não e... sabíamos isso, então. Vai ter Não, insert. pode ser assim. Vai ter insert, que daí a gente não perde o... Beleza. Para eu voltar numa pergunta fechada vai ser difícil, porque daí não sabe se vai encaixar. E como eu falei de educação, pode colocar insert de imagens de educação, aí fica super de boa. Fica sossegado, tá?
Atenção, editor, teve uma piscadinha nessa conversa, a gente insere com o livro, com alguma imagem, para a gente não perder aqui o raciocínio. Continuando. Pera só um minutinho. Agora, se quiser fechar, ou... que aí tem um pessoal que entra pelo segundo andar, tá? Desculpa, Imagina, querido. imagina. Você lembra onde a gente parou nosso raciocínio? Eu estava falando basicamente dessa questão dos influenciadores e a irresponsabilidade da parte deles. Aí a gente veio falar de fake news, Aí nosso você trabalho como falou jornalista. isso. Tá direto. Tá, continuando, 3, 2, 1. Então, a nossa responsabilidade como jornalista, pelo menos nesse momento, né, nessa geração, eu acho que é bem desafiador para a gente. Total, e você fica observando, né, assim, quantos veículos tiveram que criar departamentos específicos para desmentir as informações, né? E hoje em dia essa irresponsabilidade, né, do que você joga para o grande público, né? Então, eu vou colocar aqui tal assunto para virar uma cortina de fumaça para dispersar sobre esse outro assunto. E aí fica essa loucura, né? Assim, eu tenho pensado muito no nosso papel e no desafio que é ser jornalista, né? E ser jornalista num mundo em que as pessoas têm pouca compreensão do contexto, né? Então, às vezes eu fico pensando assim, nossa, sério que aquela pessoa está acreditando nisso que é muito claro, que é uma grande mentira, né? Uma fake news muito claro, tal. E muita gente compartilha, passa adiante. Então, é um desafio. Eu não vejo, eu não consigo visualizar, Ranieri, tipo, a nossa profissão daqui uma década, daqui 2 décadas, como será? Bom, eu vou pedir para você, inclusive, escolher um trecho aqui, um parágrafo do livro, para você dividir com a gente, né? Você fica à vontade aí para falar alguma coisa para o nosso telespectador, a leitura de alguém que escreveu. Nossa, eu... Estou te colocando agora numa... você vai me... esse livro é tão bonito em todos os sentidos. Você vai aí, você abre e pay, você manda. Eu vou ler uma parte do Murilo. Ele é psicólogo e ele escreveu sobre um assunto que 99% dos brasileiros se incomodam, que é a síndrome do domingo. Quando o domingo está acabando e as pessoas... Você ainda está nessa fase da síndrome do domingo? Às vezes eu tenho, confesso. E aí ele escreveu um texto tão primoroso, o Murilo essa pessoa aqui, né? Tem todos os autores têm uma foto, uma pequena identificação. E eu vou ler um pedacinho que eu acho muito interessante. Para mim, os domingos são complicados. É como se fosse uma gaveta em qualquer armário, a qual me esforço para mantê-la fechada. E por quê? Não sei dizer. É nos domingos que me sinto mais sozinho, reflexivo, começo a filosofar sobre a vida, viro questionador das minhas próprias despedidas. Reviro algumas feridas e sempre termino o dia desejando que as minhas orações sejam atendidas, ou seja, uma grande confusão. E aí ele vai tratando desse assunto e eu acho muito fofa a forma que ele termina. Ele fala assim: portanto, não tenha medo, escolha seu dia, abrace as suas inseguranças, aprenda com seus erros, trace novos planos e persista. No final das contas, a gente só quer mesmo ser feliz. E merecemos, não é mesmo? Então, eu acho que é isso. Eu acho que os domingos também têm, de alguma maneira, uma função para nos provocar, para nos ir para a semana lidando com essas nossas inseguranças, as nossas expectativas, frustrações e tudo mais. Inclusive, eu abri aqui numa página que eu acho que é uma página muito importante para você e para quem escreveu também. Dedicatórias especiais, Nossas Eternas Estrelas. Que gracinha. Quando a gente fechou o livro, né, diagramou, tal, não sei o quê, eu falei, gente, mas só tem homem no livro, a gente tem que ter de alguma maneira algumas mulheres. E aí eu tive um insight, Ranieri, que era assim, vai ter uma parte que a gente vai falar das mães desses autores. E aí vai ter uma pequena explicação, né?
E aí, 3 mães de autores, elas já são falecidas, né? E eu falei, nesse caso, vocês enviam as fotos e a gente coloca essa observação. Então, estão nessa página aí a mãe do Misael, a mãe do Júlio Barbosa, que é um grande amigo também, e a mãe do Arthur, né? Que eles sempre falam dessa referência, né? Mãe é muito sagrado, né? Mãe é que nem livro é sagrado, a literatura é sagrada, né? Olha, e é isso que você falou, é uma linguagem tão nossa, tão dia a dia, tão cotidiano, né, como domingo, por exemplo, que a gente já fica pensando na segunda. Eu te confesso que eu era uma criança estranha, eu gostava do domingo porque eu já sabia que era segunda. E aí eu queria estudar, queria ir para a escola, depois isso mudou. A vida vai mudando, não é? Isso mudou, lá pelo ensino médio, o terceiro ano já estava já saturado já de estudo, aí depois a gente volta também. Mas é uma delícia, né? Depois disso vai vir um com as mulheres, já me dá Isso. spoiler, a gente gosta de spoiler. A ideia agora, porque no dia do lançamento as pessoas me questionavam, né? Falavam, gente, calma, tá tudo certo. A ideia agora é fazer um livro muito semelhante com crônicas de mulheres, né? Aí a gente pensou num número maior, então por baixo vão ser 40 mulheres e a distribuição desses textos também perpassam por pautas muito específicas. Então a gente quer ter nesse livro mais mulheres negras, mais mulheres periféricas. Né? A gente precisa ampliar a voz para essas mulheres. Né? As mulheres foram silenciadas e ainda é. A gente fala de gênero, né, a vida toda, mas na hora H a gente volta a cometer alguns pequenos desvios. E aí no livro das mulheres a gente quer isso, a gente quer a força da mulher negra, das mulheres periféricas, porque a gente sabe o quanto elas carregam suas famílias nas costas, né, Ranieri? Você falou algo que chama bastante atenção e é quase que unânime quando a gente conversa com os escritores, e que é a preguiça das pessoas de lerem, né? Eu acho que é algo talvez cultural, é algo que é muito presente, é real. Até nas redes sociais as pessoas ali elas não conseguem acompanhar, ler uma biografia de uma rede social, por exemplo. Está lá o anúncio na biografia, mas as pessoas continuam perguntando, né? Então a gente fala que brasileiro tem preguiça de ler. Isso é unânime, eu escuto isso de todos os escritores. Talvez esse seja ali o seu desafio agora, por exemplo, de fazer com que essa obra chegue até essas pessoas. Quando a gente para pensar nessa geração que realmente ela não é com o telefone, é no clique, é no telefone, é na rede social, e ela não consegue acompanhar uma leitura, né? Como é que fica esse trabalho ali do escritor de fazer com que a sua obra chegue a essas pessoas? Neste caso em específico, nós fizemos, logo que lançou o livro, uma doação para as escolas estaduais, né? Esse livro já foi também para 2 universidades de Angola, para várias bibliotecas em pontos específicos do Brasil, de autores, por exemplo, o autor que é de Minas, ele recebeu uma leva também para fazer um trabalho naquela região. Então, eu acho que o nosso compromisso também parte daí, mas não é somente isso, né? E é muito curioso, enquanto você elaborava a pergunta, eu estava pensando aqui na contradição que é o Brasil, né? Que assim, para a gente acessar a principal universidade, as universidades públicas, o aluno precisa fazer o Enem. A nota maior do Enem é uma redação. Como o aluno faz uma redação se ele não lê? Logo não tem argumento. Então, você percebe que está tudo na educação, que está tudo na formação dessas pessoas. Então, a gente precisa fazer algum movimento. Orlando, no seu caso, eu sou jornalista, o outro é advogado. A gente tem que fazer algum movimento. Durante um tempo da minha vida, eu fazia aula de redação voluntária para alunos de uma periferia de uma cidade aqui próxima, né? E entendendo um pouco dessa dinâmica da escrita, você tem noção que tem aluno que está no 2º ano do ensino médio que ele não consegue articular um parágrafo com começo, meio e fim. E aí, faz um pequeno recorte. A gente está falando desse cara que pode ser amanhã
o presidente, o senador, o vereador, o deputado e que vai cuidar da gente. Então, como a gente não deve se incomodar, como a gente fica indiferente a tudo isso? A gente precisa fazer esse movimento. Eu, enquanto jornalista, o outro, enquanto advogado, o outro da química. A gente precisa sacudir a sociedade, senão a gente não vai avançar. Nós somos um país muito importante para o contexto que a gente está inserido, né? A gente tem uma marca muito importante, o Brasil lá fora, né? Marca institucional, marca da cultura. Temos aí uma indicação, né, do posicionamento da arte, vi de caso da Fernanda Torres. Ou seja, nós temos uma projeção muito interessante no Brasil, do Brasil para o mundo, mas quase fica no senso comum. É o futebol, é o carnaval, tal. A gente precisa romper. A gente tem um escritor, né, que aqui no Brasil as pessoas nem leem. E lá fora, Paulo Coelho é adorado, venerado, sagrado. Entende que existe algumas contradições e a gente não pode deixar isso se perder, sabe? Acho que a nossa função é provocar isso, a reflexão principalmente. Você não precisa ler todas as obras, você não precisa ler todos os livros, mas ainda é vergonhoso quando a gente tem um dado que o brasileiro lê, em média, 2 livros por ano. Se a gente fica só nesse dado, ok. Se a gente desse um pouquinho mais essa reflexão, quais livros estão lendo? Quais são esses livros? É autoajuda porque o país está vivendo uma patologia coletiva, né? Uma galera com grandes graus de ansiedade, depressão e papapá. Então a gente precisa provocar e a nossa função é essa, a televisão tem essa função, né? Então quando a Alesp faz um programa especial que dá oportunidade para o escritor, para o autor, fazer esse sacode é sensacional. E isso é lindo, porque a gente está aqui para quê nessa vida, então? Não é? Qual o propósito, né? É isso. Então, assim, a gente é jornalista, ok, tá. Mas a gente tem que fazer mais para a educação, né? E não só ficar ali, né? A gente critica, tá, mas o que você está fazendo para melhorar? Eu sempre penso que é utilizar todo o espaço que a gente tem, e que bom que a gente tem espaço, Sim. eu, você, que é uma referência aqui na região, como jornalista, como profissional. E quando a gente tem esse espaço e a gente utiliza ali como um serviço de utilidade pública para as pessoas, eu acho, e quando a gente recebe o retorno, né, de que, que legal aquilo que você falou na TV, no rádio, seja no impresso, acho que esse é o pagamento, né, como jornalista. Sim. Daí a gente já pensa no propósito e que bom que alguém chegou ali e se tornou multiplicador daquilo que a gente falou. Esse daí é o maior pagamento. Agora você me deu brecha e eu vou aproveitar a sua inteligência, né, os seus argumentos, a sua crítica, para a gente falar de um assunto muito polêmico e sério, né? Quando você fala da Fernanda Torres, né, ganhando esse prêmio maravilhoso, faz a gente pensar no que bom seria se todo esse apoio que a gente viu, toda essa mobilização que a gente viu dos brasileiros, se isso fosse algo do cotidiano. Porque o que a gente tem no país é isso, são obras pequenas, grandes, obras do nosso país, e que não são valorizadas. Cadê o incentivo aos pequenos, né? A gente fica muito preso à cultura do outro, né? A referência do outro. A gente vai pensar na Europa e esquece daqui. Porque ela ganhou e agora todo mundo é Brasil. Sim. Ela ganhou um prêmio, todo mundo é cultura brasileira. Sim. Só que os caminhos que ela fez, né? E olha que ela é filha de uma pessoa, né? Dispensa apresentações, e agora você desce um pouquinho a reflexão, imagina os pequenos artistas que estão nas periferias de várias partes do Brasil. Então a gente tem que entender que assim, esse movimento dela foi excelente, ótimo, mostrou para o mundo que a gente também produz cultura, que a gente tem cultura. E aí a gente precisa jogar uma outra reflexão aqui, Ranieri, que muitas vezes há um descompasso sobre o que é cultura. As pessoas falam, fulano não tem cultura, todo mundo tem. A cultura hip hop, a cultura lá de cima, e todo mundo tem essa bagagem, todo mundo tem essa referência. A gente tem, na língua, eu falo enquanto professor de letras, o preconceito linguístico, né? Quantas vezes a gente já torceu o nariz para o rap e Mano Brown é um gênio. Quantas vezes a gente torceu o nariz para o samba e Cartola fez assim para a gente pensar nas questões sociais por meio do samba, né?
Então a gente precisa entender o que é cultura e entender que nós somos um país lindo em todos os sentidos. Que bom que a Fernanda abriu o espaço, deu essa visibilidade e que nós, enquanto sociedade, que nós, os políticos, as organizações, estimulem cada vez mais esses artistas. Um país também, sem a arte, não é nada. A arte tem esse papel, né? A arte literária tem isso, ela te traz para o eixo, né? Você está um dia bravo porque deu errado uma entrevista, não sei o quê, você chega na tua casa, você ouve uma música, tua vida já vai para outra direção. Você senta, vou ler uma crônica aqui do livro que o Orlando fez com a galera. Você já vai entrando para o seu eixo, né? Então, a arte é esse afago, a arte é esse desconectar, sabe? E se a gente não valorizar isso, um país que não valoriza a cultura é um país cego, né? E, infelizmente, é isso, assim, né? Quero te agradecer. Eu que agradeço. Obrigado. Além, né, de toda a sua inteligência, você deu uma aula pra gente. Imagina. Né, principalmente quando a gente fala de humanização, né? Trazer essas pessoas aqui nessa obra, cada um dividindo ali as suas experiências e dividindo com a gente. Eu acho que isso é muito legal. Então, muito sucesso para você. A gente vai se ver, tenho certeza, para a gente fazer muitos programas aqui dessa região. Muita gente da LESP tem um carinho muito grande por você. Você sempre contribuiu com a gente, né, nos programas. A produtora está aqui. A produtora, né, deve aqui tudo ao Orlando. Orlando salvou a gente em vários momentos ali. Mas muito obrigado, sucesso. Tem alguma arroba, algum site que você queira divulgar? Fica à vontade. Olha, eu acho que assim, vou pedir para as pessoas acompanharem meu Instagram, que é @Orlando_Mota_jornalista. Lá a gente pode conversar, inclusive, sobre o livro, se quiserem. E eu fico muito feliz, assim, muito feliz mesmo, até levemente emocionado, porque num país onde as pessoas não priorizam a literatura, vocês darem esses passos, né? Digo por mim e por todos os outros escritores, que talvez não falaram, não verbalizaram isso durante a entrevista. Eu faço isso em nome deles agora, eu me adonei desse momento, porque eu sinto isso, eu acho que a gente tem que provocar. E se a sua missão enquanto jornalista é sempre dar visibilidade, e aí eu estou falando agora para os chefes de reportagem, para a equipe da produção, façam mais, chamem mais, não só os que já estão, não, chama aquela senhorinha que está escrevendo lá no Cantagalo. Aqui não tem voz e vez. E para essa pessoa é muito simbólico tudo isso. E quando ela, né, amplia isso para aquela comunidade importante, você vê, né? Você veio aqui gravar comigo, falar um pouco da minha obra, e tem tantas pessoas nesse livro, de Sertãozinho, da Angola, do Brasil, enfim, várias partes do Brasil. Você entende o quanto que você está ampliando? E isso é de uma nobreza, Ranieri. Então, por isso que eu te agradeço a equipe da LESP, o Giba e toda a galera, assim, por esse ato nobre mesmo, por esse espaço nobre. Imagina, a gente que agradece. E eu agradeço a você que ficou com a gente até agora e a gente se despede por aqui. Até um próximo encontro.